Bom, pessoal, como vocês devem saber, vários coordenadores do MBL em todo o país vão disputar a eleição, alguns deles saindo para deputado estadual, outros para deputado federal, e justamente por causa disso a gente tem recebido muitas perguntas sobre qual seria a postura do MBL ou a postura de coordenadores do MBL eleitos num eventual governo Bolsonaro. Estou fazendo esse vídeo justamente para esclarecer tudo isso. Antes de continuar, eu peço que você se inscreva no nosso canal youtube.com/mblivre, clica aí no sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos que vamos. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ver quais são as semelhanças programáticas entre o MBL e o Bolsonaro. Bom, o Bolsonaro chamou o Paulo Guedes, um economista reconhecido, liberal, com uma trajetória profissional, uma trajetória acadêmica respeitável, para ser o seu ministro da Fazenda. Isso significa que boa parte da parte econômica vai ficar nas mãos de Paulo Guedes, mas o Bolsonaro já avisou que tem algumas coisas que ele não abre mão. Em relação à privatização de empresas como a Petrobras, por exemplo, o Bolsonaro já deu sinais contraditórios. Já falou que não privatiza, já falou que privatiza, já falou que privatiza com ressalvas. Todas as respostas a gente tem. Para mim, fato consolidado é que muito provavelmente Bolsonaro vai tentar profissionalizar a administração da Petrobras, mas vai ser contra a sua privatização, mas vai deixar com que diversas outras estatais sejam privatizadas. Como o Paulo Guedes já disse na entrevista para a Globo News, se você pegar hoje, a participação do governo em empresas estatais, você vai conseguir cerca de 700, 800 bilhões de reais, mais a venda de 700 mil imóveis que estão nas mãos do governo, e você pega uma média aí de valor jogando por baixo de 1 milhão cada imóvel, mais uma valorização automática que só o anúncio das privatizações já daria para essas empresas, para essas ações que o governo tem em empresas estatais, você já aumenta em 1/3 esse valor, ou seja, uma arrecadação aproximada de 2 trilhões de reais. Nisso vocês podem ter certeza que o MBL vai ajudar 1000%. No eventual governo Bolsonaro que defenda privatizações nesse nível, é evidente que o MBL vai apoiar tanto com eventuais coordenadores que tenham cargo, como com o movimento em si, trabalhando numa estratégia de comunicação para mostrar que isso, por exemplo, é muito mais eficiente do que, por exemplo, taxar os mais ricos. Taxar os mais ricos já tentaram na França, só fez com que os ricos tirassem seu patrimônio de lá. Fato é que ou eles tiram o patrimônio do país ou eles repassam isso para o consumidor final, e o consumidor final, em regra, é um cidadão mais pobre, ou seja, não adianta absolutamente nada. As privatizações, por outro lado, além de você tirar da mão dos políticos, além de você tirar da influência política que muitas vezes acaba estragando a empresa estatal e fazendo com que ela se torne um balcão de negócios, você também com 2 trilhões de reais consegue fazer muita coisa, consegue dar um boom gigantesco na infraestrutura do país. Você, para ter uma ideia, 2 trilhões de reais é mais do que foi gasto em educação nos últimos 20 anos, de governo. Então é um dinheiro que realmente pode ser utilizado para muita coisa, que pode dar uma força muito grande para o nosso país, pode ajudar bastante a gente nesse momento de crise. Então com certeza teria a aprovação e o apoio completo do MBL. Além disso, você tem propostas como a autonomia do Banco Central, por exemplo. O Banco Central muitas vezes ele está sujeito a influências políticas, e como ele determina a taxa de juros, que basicamente é o preço de dinheiro, o dinheiro tem preço como qualquer outra coisa, Quanto mais dinheiro tem no mercado, menos o dinheiro vale. Quanto menos dinheiro tem no mercado, mais o dinheiro vale. Por isso que quando você tem menos dinheiro no mercado, o juro aumenta, porque ele fica mais caro, é mais escasso. É a mesma coisa se existir um copo d'água no mundo. A partir do momento que existem 2 copos d'água, esse primeiro copo d'água já não vale tanto quanto ele valia quando ele existia sozinho, afinal era o único copo d'água do mundo. Mesma coisa, sei lá, por exemplo, você ter a única Ferrari arco-íris do mundo. Se só tem uma Ferrari arco-íris, ela vai valer X. Se você tem 2 Ferraris arco-íris, aí já não vale X, vale algo menor, porque você já não é o único cara que pode ter essa Ferrari arco-íris, e por aí vai. Mesma coisa acontece com o dinheiro, e a autonomia do Banco Central é justamente a defesa de que o Banco Central tenha liberdade para definir, de acordo com as regras de mercado, quais vão ser os juros aplicados, quais vão ser as políticas do Banco Central, e essa é uma medida aparentemente defendida pelo Bolsonaro, defendida abertamente pelo Paulo Guedes, que também teria apoio completo do MBL. Agora, existem outras pautas em que a gente acaba entrando em conflito, como por exemplo, o Bolsonaro ele é contra a importação de bananas do Equador. Ele acha que o protecionismo, como já foi aplicado durante o regime militar, funcionaria aqui no Brasil para você proteger os produtores de banana nacionais. Nisso nós somos absolutamente contrários, porque o protecionismo não funcionou em nenhum lugar do mundo. Aliás, protecionismo é uma das razões pelas quais a nossa indústria, nosso país está se desindustrializando e nossa indústria está se tornando obsoleta. Porque a partir do momento que você exige que a produção de determinados produtos ou meios de produção seja nacional, você não pode importar uma máquina da Europa, dos Estados Unidos ou da China que é mais eficiente e que faria com que nossa indústria se tornasse mais competitiva.
a gente fica engessado nessa demagogia de tentar criar novos empregos aqui, mas que na verdade acaba com empregos aqui e acaba com empregos em outros países também que deixam de exportar pra gente. Então, o nosso voto seria absolutamente ideológico, como tem sido, por exemplo, o voto de Fernando Holliday na Câmara dos Vereadores em relação ao governo Dória, agora governo Bruno Covas. Sempre que você teve privatizações, sempre que você teve simplificações, cortes de impostos, o Holliday não só votou a favor, como fez o máximo para conseguir o voto dos outros vereadores para que o projeto fosse aprovado. Agora, quando você teve a votação da regulamentação do Uber, que foi defendido pela prefeitura, e também da criação de impostos sobre serviços de streaming, sobre Netflix, sobre Spotify, por exemplo, Holliday não só votou contra, como lutou completamente contra todas essas pautas. E isso demonstra também uma questão de independência do MBL. Apesar do MBL estar em diferentes partidos políticos, ter vereadores eleitos em diferentes partidos políticos, todos eles têm uma coisa em comum: eles podem votar como eles bem entenderem. Tanto que o Holliday conseguiu e consegue aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo votar contra o posicionamento do governo, que é o posicionamento do Democratas, que faz parte da base aliada. Então, mesmo votando contra o DEM em pautas como essa do Uber e a pauta sobre o serviço do streaming, ele continua o partido, ele tem essa liberdade, porque é uma das prerrogativas do membro do MBL, entrar no partido político, ter a liberdade para ele fazer o que bem entender. E aliás, tem uma notícia boa nesse sentido, que antigamente, quando um deputado ele era punido pelo seu partido político por votar contra, né, ou seja, o partido lá sentava com seus membros, com a sua executiva nacional, com seus dirigentes e decidia: olha, todo mundo vai votar A, quem votar B tá expulso do partido. Antigamente, o cara que votava B, ele era expulso do partido e perdia o mandato. Hoje, ele é expulso do partido, mas não perde o mandato. E, aliás, é engraçado que o exemplo mais recente disso é o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo, ele entrou pelo PSOL, né, um sindicalista ali dos bombeiros. O PSOL pensou que ele fosse um cara de esquerda. Aí, no final das contas, ele acabou entrando em contradição com o Estatuto do PSOL, porque ele propôs uma emenda constitucional, uma mudança na Constituição, para mudar o trecho que diz que todo poder emana do povo, para dizer que todo poder emana de Deus. Isso vai contra o Estatuto do PSOL. O PSOL expulsou o Cabo Daciolo continua exercendo seu mandato, mas sem partido político, até ingressar no Patriota para ser candidato à presidência da República. Então, essa independência a gente tem. Basicamente, para resumir, a nossa atitude vai ser como qualquer outro governo. Vamos ser absolutamente contra tudo que for protecionismo, tudo que for corporativismo, e vamos ser a favor de pautas liberais, de pautas benéficas para a sociedade. E isso seria exatamente a mesma postura, por exemplo, no eventual governo Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes propusesse uma reforma da Previdência boa, baseada no sistema de capitalização, o MBL vai lá e vota a favor e faz propaganda a favor. Agora, se o Ciro Gomes vai lá e propõe recriar a CPMF, por exemplo, que é uma das propostas do futuro indicado, né, para o Ministério da Fazenda dele, é uma de suas propostas, faz seu programa econômico, aí com certeza a gente votaria completamente contra e faria propaganda contra. Esse é o nosso posicionamento, independente, com ideais liberais, com o que a gente sempre defendeu, e isso não muda de acordo com quem se elege a presidência da República. É isso aí, gente. Até mais, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.